Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Ignorar a Escritura é ignorar o próprio Cristo. Portanto, acolher a Escritura é acolher o próprio Cristo, porque Ele é a palavra eterna do Pai que se fez carne e habitou entre nós. E nós queremos, todos os dias, fazer este exercício de nos aproximar de Cristo, escutando, meditando, rezando a Escritura. Vamos, meu irmão e minha irmã, com disposição, com abertura de todo o nosso ser, acolher a mensagem do Evangelho para cada um de nós hoje. Vamos fazer o esforço de permitir que esta palavra nos ajude a viver melhor a nossa fé, dando testemunho da nossa comunhão de amor com o Divino Pai Eterno. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, ele foi para o território da Judéia e além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram em torno dele. E como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós este mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós acolhemos esse trecho do Evangelho, cujo tema é o tema do matrimônio. E Jesus nos apresenta por meio desse trecho do Evangelho a originalidade do plano divino para o matrimônio. A união do homem e da mulher está justamente no plano originário de Deus. Vamos refletir com bastante atenção a mensagem deste Evangelho para a nossa vida hoje. O Evangelho começa dizendo que as multidões se reuniram em torno de Jesus. E é muito comum a gente ver esse gesto das multidões que se reúnem ao redor de Jesus. E esta multidão se reúne ao redor de Jesus com um desejo muito claro, um desejo de escutar Jesus, de acolher o seu ensinamento. O coração daquela multidão se aquecia ao escutar Jesus. É por isso que o Evangelho diz que, como de costume, de novo, Jesus as ensinava. Jesus é o verdadeiro mestre, aquele que ensina as coisas do Pai Eterno. Por isso dedicava tempo para ensinar às multidões. Mas há também um outro grupo, diferente da multidão. Este outro grupo, como diz o Evangelho, também se aproxima de Jesus, mas se aproxima com uma motivação diferente. Diz o Evangelho: alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe. Os fariseus se aproximam também de Jesus, mas com esse diferencial da multidão. A multidão porque queria escutá-lo, enquanto que os fariseus
queriam colocá-lo à prova. Quem coloca Jesus à prova desde o início do Evangelho? Se a gente se recorda lá no início do Evangelho, assim que Jesus foi batizado, o que aconteceu com ele? Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Lá no deserto ele foi colocado à prova pelo demônio. O diabo colocou Jesus à prova. Quem é que tem a função de provar Jesus? É o diabo. E aí a gente vai ver que o evangelista, ao longo do seu evangelho, vai mostrando quem de fato é essa encarnação do mal, quem de fato é esta personalidade do diabo e do demônio, aquele que divide. Esta encarnação daquele que divide está manifestada justamente nos fariseus, nos herodianos e noutros grupos que se opõem à mensagem do reino de Deus revelada por Jesus. Portanto, aqui os fariseus assumem o lugar do diabo, colocar Jesus à prova, se aproxima de Jesus para colocá-lo à prova com esta pergunta: é lícito ao marido repudiar a mulher? Poderíamos imaginar que o interesse dos fariseus era um interesse positivo, que eles estavam de fato querendo discutir sobre o verdadeiro sentido do matrimônio. Mas não é isso. O objetivo dos fariseus, claramente aqui no Evangelho, é colocar Jesus à prova. Bem, diante desses dois grupos, uma multidão e os fariseus, com quem nós nos identificamos? A gente se aproxima de Jesus com que objetivo? Não pensemos que algumas pessoas que se apresentam como próximas de Jesus necessariamente estão desejosas de acolher a mensagem de Deus. A quem se aproxime de Jesus, mas para observar, colocar à prova, armar armadilhas. Isso não só no passado, mas ainda hoje. Mesmo na igreja. A quem esteja na igreja, mas não verdadeiramente para ouvir a mensagem de Deus. Não para fazer uma experiência autêntica com Deus. Muitas vezes, há quem esteja na igreja muito mais para colocar outras pessoas à prova. Está como guardiã do seu irmão para tomá-la em algum vacilo ou algum pecado. Portanto, os fariseus ainda podem estar presentes no dia de hoje. Como que nós nos aproximamos de Jesus? É para fazer uma experiência verdadeira de encontro com Ele e acolher o seu ensinamento ou colocá-lo à prova? Como Jesus reage a essa atitude farisaica que lhe pergunta se é lícito ao marido repudiar a mulher? Jesus responde com uma outra pergunta: o que vos ordenou Moisés? Moisés representa toda a lei de Israel e a resposta dos fariseus: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus replica a isso desta forma: Moisés de fato fez isso, Jesus concorda, mas por que Moisés fez isso? Por causa da dureza do coração dos israelitas. A dureza de coração. É a dureza de coração que faz com que o plano original de Deus seja quebrado. Mas Jesus não admite. Jesus deseja retomar a originalidade. Por isso diz, desde o princípio da criação, Ele, o Pai eterno, os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Jesus cita a própria Escritura para mostrar a originalidade do matrimônio, da união do homem com a mulher. Os fariseus se apegam a tradições humanas para justificar a dureza do seu coração. Mas Jesus retoma a originalidade do matrimônio. Diante deste evangelho que retoma a originalidade do matrimônio, onde a união do homem e da mulher torna realmente esta carne única, marido e mulher tornam-se uma só carne, nós devemos também hoje olhar para a realidade do matrimônio. É verdade que o matrimônio é um sacramento da Igreja e nos ajuda a compreender a própria relação de Deus com cada um de nós, a sua aliança, Deus e a humanidade, por meio desta imagem matrimonial.
E muitas pessoas vivem o seu matrimônio como este testemunho. Mas também é verdade que há muitas dores e sofrimento nas famílias, justamente por causa desta dureza do coração, que muitas vezes leva ao fracasso de um matrimônio. Diante deste Evangelho, nós rezamos por todas as famílias, para que continuem sendo testemunha da aliança de Deus com a humanidade. No centro deste Evangelho que nós ouvimos está esta expressão de Jesus que aponta para a dureza do coração dos fariseus, a dureza do coração dos israelitas. Nós também corremos o risco de ter um coração endurecido. O coração endurecido compromete a nossa capacidade de realizar o plano original de Deus. Por isso nós queremos nos dirigir ao Pai Eterno, pedindo um coração aberto, um coração capaz de acolher a sua vontade original. Rezemos ao Pai Eterno. Pai Eterno, diante do Evangelho que nós ouvimos, nós te pedimos confiantes um coração bom. Também te entregamos todas as famílias, sobretudo os esposos e as esposas, para que por meio do amor ensinado por teu Filho Jesus, possam ser neste mundo sacramento da união, sacramento desta comunhão que tu mesmo criaste com a humanidade. Te agradecemos, Pai Eterno, por esta mensagem que nos encoraja e nos ajuda a seguir adiante com ânimo para testemunhar a nossa fé. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.